Olá, pessoal, tudo jóia? Que bom estar aqui com vocês, que bom estarmos juntos aqui no De Frente com Texto, sempre com coração para estudarmos a palavra de Deus, né? Esse tem sido aí o coração que o Senhor nos tem dado. Estarmos juntos, pessoas aí de diferentes localidades, né, aqui do Brasil. Eu estou falando aqui de Indaiatuba, interior de São Paulo, pertinho de Campinas. Mas tem gente aí nos acompanhando de diversos lugares do Brasil e que legal, o Senhor está levantando pessoas com sede da palavra de Deus, né? E com isso, então, crescer no conhecimento do Senhor por meio do estudo da sua palavra. Esse tem sido o nosso coração, nós damos graças a Deus por um tempo tão precioso que a gente pode estar juntos estudando as Escrituras e agora por meio dos Salmos. A gente tem crescido no conhecimento do Senhor por meio da exposição dos Salmos, um salmo atrás do outro, semana após semana, nós temos estudado e para isso temos convidado várias pessoas, amigos queridos, homens fiéis na exposição da palavra, experientes na exposição da palavra, para estar aqui juntos com a gente. E hoje é a vez do pastor Ricardo Fiorotto, que eu já vou chamar aqui para a tela. Vamos lá. Pastor Ricardo Fiorotto. Olá, meu irmão. Que bom tê-lo aqui com a gente novamente. Prazer é todo meu, pastor Nelson, estar com vocês, estar com os irmãos aqui e juntos, de frente com o texto, estudar a palavra de Deus. Maravilha, maravilha. Você é muito bem-vindo, meu amigo. E pastor Ricardo, gente, vocês já conhecem. Na verdade, eu acho que ele que tem que me apresentar. Pastor Ricardo é um grande parceiro, um grande amigo. Ele é pastor, então, da Igreja Batista do Redentor, em Jundiaí. Gente muito querida, abração aí para a turma da igreja, para a família também, Dona Virgínia, as meninas, grande abração aí para a família do pastor Ricardo. E, meu amigo, faz tempo que você não vem aqui, hein? Estou te devendo café. Precisamos tomar um café bom aí. Muito bem, muito bem. Hoje, gente, a exposição do Salmo 47. A gente está devendo alguns salmos aí para vocês. Vocês sabem aí a transição ministerial que a gente está passando aqui em Jundiaí. Estamos assumindo aí o pastorado da primeira Igreja Batista em Indaiatuba. Tem alguns irmãos nos acompanhando. Um grande abraço aí para os irmãos. E por conta disso, então, a gente tem atrasado alguns salmos. Mas, gente, aguenta firme aí. Tenham paciência, obrigado pela paciência. No segundo semestre, eu acredito que a gente vai estar voltando aí aos nossos ritmos normais aqui do De Frente com o Texto. Mas até lá a gente vai pagando a dívida, né? Então, aqui com vocês hoje, Salmo 47, que o Senhor, como tem feito através da exposição da sua palavra, que o Senhor esteja falando ao seu coração, e agora por meio aí da instrumentalidade do pastor Ricardo Fiorotto. Pastor Ricardo, mais uma vez, muito obrigado. Fica à vontade aí, meu querido. Deus abençoe. Muito obrigado, pastor Nelson. Saudações cristãs aí a todos os irmãos que nos acompanham, a você que está nos assistindo agora, você que vai assistir depois. A nossa gratidão pelo privilégio de podermos juntos estudarmos este livro que é maravilhoso, o livro de Salmos. Um livro muito pertinente para a nossa época, porque ele trata com as nossas emoções, ele nos faz passar pelas searas da experiência humana e nos ajuda a como lidar com os desafios que nós temos diante de nós. E hoje é um salmo muito interessante, Salmo 47, eu convido você a abrir a sua Bíblia aí, deixá-la aberta comigo, porque nós vamos ver neste salmo aqui uma verdadeira festividade, uma festividade típica da chegada de um chefe de Estado num outro país. Você já reparou nisso? Você já viu aquelas cenas daqueles chefes de Estados que, quando
o avião, né, está pousando ali no aeroporto da capital de um outro país, e aí o avião para e de repente tem lá um grupo de militares perfilados assim com um tapete vermelho e está lá o presidente daquela nação que vai recepcionar esse chefe de Estado, e a banda está tocando, as crianças estão chegando com ali um buquê de flores para a esposa do chefe de Estado, presentes, honrarias são feitas, tudo porque aquela figura importante, aquela figura especial, ela está adentrando um lugar diferente, um país novo, e ela vai passar ali alguns dias, né? E esses dias são cercados de festividades, de visitas a lugares históricos, de celebrações e de acordos também que muitas vezes são feitos para estreitar o laço entre as duas nações. Eu quero dizer com isso que o Salmo 47, ele é um tipo também de recepção, mas a gente não vai falar aqui de um chefe de Estado. A gente vai falar aqui, na verdade, daquele que é o rei de toda a terra. Portanto, a recepção que é devida a esse tipo de posição, de pessoa, de autoridade, melhor dizendo, é algo que tem que ser muito mais especial. Então, a gente vai ver aqui uma festividade muito interessante nesse contexto aqui desse salmo, que nós podemos dizer que é um salmo que vai falar sobre Deus. Não é uma oração que está falando com Deus. Ele é um salmo que está falando sobre Deus de uma circunstância especial. Inclusive, esse é um salmo dito por alguns como um salmo que louva ao Senhor, descrevendo quem Ele é, e aborda a questão do Senhor como rei. Um salmo de entronização. E eu quero justamente olhar aqui para ver a magnitude desse Deus que é rei de toda a terra, principalmente com a ideia de que o Deus que é o rei de toda a terra, ele deve ser celebrado por seu povo e nações, com todo louvor, honra e glória. No livro de Salmos, a gente passa por uma escada de emoções, né? Momentos de dificuldade, momentos de tristeza, de abatimento, ora por perseguição por parte dos inimigos, ora por pecados que foram cometidos e que trouxeram resultados ruins, a vergonha, a culpa, mas ao mesmo tempo momentos de esperança, de confiança. Mas aqui nós estamos falando de um salmo de alegria, um salmo de celebração. E isso se dá pelo fato de que o centro desse salmo é o centro do livro de Salmos como um todo, a pessoa de Deus, que é o rei de toda a terra. Então, o Deus que é o rei de toda a terra deve ser celebrado por seu povo e nações com todo louvor, honra e glória. Nós vamos aprender nessa hora aqui, então, como recepcionar, como adorar a esse Deus que é o rei de toda a terra. Então, em primeiro lugar, eu chamo a sua atenção para os versículos 1 a 4, onde o Deus que é o rei de toda a terra deve ser reconhecido e adorado por seu povo e nações. Veja que nós temos aqui uma convocação solene no versículo 1. Olha o que é dito aqui. A NVI diz assim: batam palmas, vocês, todos os povos. Aclamem a Deus com cantos de alegria. Esse salmo que foi escrito pela família dos coraitas, né, um grupo responsável, inclusive, pela adoração no templo, e é um salmo direcionado para o líder da música, para ser cantado, para ser refletido, analisado. Ele começa com uma convocação solene, onde você percebe aqui alguns imperativos que nos mostram que aqui não é uma mera convocação, mas é uma ordem para aqueles que adoram esse Deus realmente o recepcionem com toda a adoração. A ideia de bater palmas, a ideia de aclamar, ela nos coloca dentro de um ambiente de celebração, de adoração. E ele revela logo em seguida por que ele faz essa convocação. O motivo dessa convocação está no versículo 2, onde nós vemos ali que esse Deus que está sendo convocado a ser reconhecido e adorado, ele é o Deus e é o rei de toda a terra. Veja, verso 2: pois o Senhor Altíssimo é temível,
é o grande rei de toda a terra. Essa é uma verdade consoladora e absoluta, saber que Deus governa, saber que Deus está acima de toda autoridade. As autoridades que existem são instituídas por Deus. Elas têm um poder derivado. A autoridade original vem de Deus. Ele é o originador e o detentor dessa autoridade. E a gente percebe que o mundo ele já presenciou a ascensão e a queda de diversos impérios e governos. Muitos desses impérios e governos completamente afastados do temor de Deus. E com isso, trouxeram muita tristeza, amargor para a sociedade, né, por gerir a sociedade de uma maneira extremamente contrária à forma como que Deus governa. Mas se você já passou por isso, ou se você já estudou a história, você percebe que esses imperadores, esses governantes, esses que se auto-intitulam reis, né, quase deuses sobre a terra, eles estão abaixo da autoridade de Deus. De fato, aquele que tem o poder, a autoridade originária, é esse Deus com o qual o salmista chama o rei de toda a terra. As nações se curvam diante de vários reis e deuses, mas somente o Deus de Israel é o rei sobre todos. Isso deve nos levar a adorá-lo. Isso deve nos levar a amá-lo, a servi-lo. Saber disso, meus irmãos, nos leva a nos alegrar esperançosamente naquele que reina para sempre e que, segundo a própria palavra de Deus, voltará para estabelecer o seu reino, consumando o seu plano eterno. Interessante notar que no livro de Êxodo, lá em capítulo 15, versículo 18, no cântico de Moisés, ele declara, encerrando aquele cântico, dizendo que o Senhor reina para sempre. Essa ideia do conceito de Deus como rei, ela é essencial para a compreensão, inclusive, da nossa própria vida. Deus, ao criar o homem e a mulher, ele nos deixou como vice-regentes dele aqui na terra. Mas nós não somos os governantes originais. Nós estamos aqui debaixo de uma soberania mediada para gerir este mundo e devemos gerir e devemos viver este mundo conforme a sua vontade e em louvor e adoração a ele. Então, nós temos que estar submissos a isso. E muito embora, depois da queda, tudo foi afetado pela desgraça do pecado, a palavra final não é do pecado. A palavra final continua sendo desse nosso Deus. E o livro de Salmos, ele retrata isso, né? Você pode reparar alguns salmos que falam de Deus como o rei, relembrando-nos o seu governo e o seu controle soberano. Salmo 93, versículo 1 fala sobre isso, o Senhor reina. Salmo 96, 10 também fala que o Senhor reina. Salmo 97, 1, 99, 1. Todos esses são salmos de louvor e de adoração que nos relembram de fato quem de fato está governando tudo. Em alguns momentos da nossa vida, em alguns momentos do nosso mês, da nossa semana, nós precisamos ingerir uma dose de lembrança de que quem de fato governa é o Senhor. Mas só saber disso não é suficiente. O conhecimento, a ciência de que Deus governa deve nos levar a adorá-lo. E o salmista, ele ao pensar nisso, a convocar as pessoas a adorá-lo, ele destaca aqui as suas ações reais. Ações estas que são vistas no seu ato de julgar e no seu domínio. Veja comigo os versículos 3 e 4, que diz assim: ele subjugou as nações ao nosso poder. Aqui ele falando da perspectiva de Israel, né? Quando Israel esteve no domínio dos reinados ali de Davi e de Salomão, ele diz ali, ele subjugou as nações ao nosso poder, os povos colocou debaixo de nossos pés e escolheu para nós, para a nossa herança, o orgulho de Jacó, a quem amou. Esse Deus, ele reina, ele julga as nações, ele escolhe soberanamente Israel, fazendo dele a sua herança, e esses atos revelam a sua autoridade, a sua governabilidade. Ele tem tudo sob o seu domínio. É por essa razão que ele precisa ser adorado.
É por essa razão que ele deve ser confiado, meus irmãos. É por essa razão que é necessário que nós refletimos, reconheçamos, observando os seus atos ao longo da história para adorá-lo, para reverenciá-lo. Aqui é um bom motivo para você ler esse salmo ao ir ao culto público, ao culto comunitário e adorá-lo ao Senhor. Por quais razões você vai motivado a adorar ao Senhor? Tome muito cuidado para que o culto público, que é o momento especial para Deus ser adorado e exaltado, que você não vá para lá com um coração desprovido da correta motivação. Por isso, essas doses homeopáticas semanais de lembrança de quem é o Senhor, elas são fundamentais para a nossa saúde espiritual. Para que nós, diante dele, tanto individual quanto coletivamente, não cheguemos diante dele de mãos vazias, com o coração despreparado, mas com o coração atento para adorá-lo por quem ele é e por aquilo que ele é capaz de fazer. Essa é a primeira observação que nós fazemos aqui. O Deus que é o rei de toda a terra, ele deve ser celebrado por seu povo e nações com toda o louvor e honra. Nos versículos 5 a 9, nós vamos ver que o Deus que é o rei de toda a terra, ele deve ser entronizado com todo louvor e honra. Então, em primeiro lugar, nós temos que reconhecê-lo, nós temos que refletir em quem ele é. Em segundo lugar, nós temos que, então, oferecer, colocar de fato no lugar que lhe é devido o trono do nosso coração, o governo da nossa vida e família. Veja que, dado o convite e estabelecido as razões para essa celebração, o salmista aqui ele passa a descrever o momento solene da entronização desse rei. Veja o verso 5, ele descreve a sua chegada ao templo, uma verdadeira recepção extraordinariamente composta para alguém que é digno de todo destaque e brilho. Olha lá o versículo 5. Deus subiu em meio a gritos de alegria. Imagine as pessoas perfiladas ali diante das escadarias do templo e o Senhor chegando e subindo e as pessoas reconhecendo a sua autoridade, a sua importância, se alegrando na chegada dele. Então o texto continua dizendo, a segunda parte do verso 5, o Senhor em meio ao som de trombetas. São uma festividade. Essa é uma celebração especial que reflete um momento solene onde Deus será reconhecido pelo fato dele ser o rei de toda a terra. Veja que aqui não é uma atribuição a ele, mas é um reconhecimento dos seus atributos, de quem de fato ele é. O verso 6, por exemplo, ele aponta para a importância, veja aqui que interessante, das músicas serem compostas em sua honra. Veja, desculpe, verso 6, ofereçam música a Deus, cantem louvores, ofereçam música ao nosso rei, cantem louvores. Essa é a NVI, mas eu gosto também que na tradução da Revista Atualizada, ela traz uma ordem para cantarmos, e essa ideia vai além de cantar, porque ela vai usar o verbo, a Revista Atualizada, salmodiai, ou seja, componham, façam músicas, celebrem aquele que merece todo louvor e toda honra. Então, a música faz parte da recepção a esse Deus. A música é um momento propício para nos proporcionar um momento de reflexão e adoração pelo fato de Deus ser o rei de toda a terra. O verso 7 pode muito bem ser o motivo de todo o livro de Salmos. Verifica comigo ali no versículo 7, que diz assim, pois Deus é o rei de toda a terra, cantem louvores com harmonia e arte. Abrindo um parêntese aqui, meus irmãos, a gente percebe que Deus ele merece música boa. E música boa não é aquela simplesmente que agrada às nossas preferências. Não é nisso que eu estou pensando. Eu estou pensando na música boa, é aquela que reflete fielmente a sua palavra nas letras, que tem conteúdo, letras que têm conteúdo que nos ensinam, de fato,
quem Deus é. Músicas que demonstram como que nós podemos agradá-lo, mas também músicas que apontem para a excelência, o esmero, a dedicação na execução dessas músicas, mesmo que nós tenhamos pouco para oferecer. Nem todas as igrejas têm um ministério de música composto com muitos músicos, mas qualquer que seja a estrutura que tenhamos, como encontro comunitário, nós temos a missão de usar o ministério de música como um momento de ensino da palavra de Deus, mas também como um momento de demonstrar a excelência do caráter de Deus, que deve ser refletido na maneira como nós tratamos esse ministério na igreja, porque ele é um ministério super importante para preparar o coração das pessoas, a mente das pessoas para ouvir a palavra de Deus. E ela é utilizada como um meio para nos levar o pensamento cativo ao Senhor Jesus Cristo, ao que Ele é e o que Ele faz por nós. Não é à toa, por exemplo, eu quero convidar você a ver comigo que o próprio apóstolo Paulo, ele menciona por 2 vezes a importância dos salmos na vida cristã. Por exemplo, em Efésios capítulo 5, versículo 18 e o versículo 19, nós lemos o seguinte: não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. Aqui Paulo muito preocupado com o caráter da nossa postura frente àquilo que não deve dominar a nossa vida, a não ser o próprio Espírito Santo de Deus. E depois ele descreve muito interessantemente no versículo 19, quando ele diz, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor. Repare como que ele dá uma atenção especial aos salmos, aos cânticos espirituais, como um mecanismo de edificação, um parâmetro para o nível de conversa, o nível de relacionamento que deve nortear as relações cristãs. Algo que deve ser pautado por algo que edifica, algo que tem como base, como fundamento, as escrituras sagradas. Então, isso aqui é muito importante para nós. Colossenses capítulo 3, versículo 16, é o segundo texto que eu chamo a sua atenção, que Paulo dá uma atenção especial a isso. Veja, versículo 16, capítulo 3 de Colossenses. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. Então, repare que o Salmo 47 é o abordar como deve ser a nossa recepção à chegada desse rei, como deve ser a nossa postura diante desse rei ao adorá-lo por quem ele é. Isso deve ser feito também com músicas, e essas músicas elas precisam ser construídas, compostas com qualidade do nível do nosso Deus. E nada mais justo do que nós olharmos para a própria Escritura como parâmetro do conteúdo e também do exercício desse tipo de ministério que é tão fundamental para a adoração. A música não é o único meio de adoração, mas ela é um meio muito importante. E quando nós olhamos hoje para esse campo, nós percebemos que muitas igrejas descambam aí, por falta de reflexão, por falta de esmero, de zelo, com qualquer que sejam os recursos que nós tenhamos à disposição, nós precisamos fazer com excelência, porque nós estamos diante do Rei de toda a terra. Isso muda a nossa postura diante do Senhor. Voltando ao Salmo 47, o verso 8 confirma mais uma vez que o domínio desse rei é um domínio universal, porque ele não reina apenas sobre o seu povo, mas ele reina sobre tudo e todos. Repare ali o versículo 8. Deus reina sobre as nações. Deus está assentado em seu santo trono. Ou seja, ele está acima de todos e por isso é o único digno de se assentar no trono. Essa realidade nos lembra de que o domínio de Deus é um domínio universal. Ele não está restrito apenas a um ambiente físico e territorial, mas ele é supremo, ele está acima de todos. E por fim, o verso 9 nos relembra o propósito redentor no plano de Deus, ao mostrar uma reunião de nações
com os seus governantes e o povo de Abraão. Justamente aqui a gente vê uma lembrança que, por meio dele, todas as famílias da terra seriam abençoadas. Repare o versículo 9. O soberano das nações se juntam ao povo do Deus de Abraão. Isso aqui é uma referência a Gênesis 12. E Gênesis 12 é um excelente texto também que nos leva a adorar ao Senhor, porque ali é dito, ali é garantido que o plano de Deus não falhará, meus irmãos. O plano de redenção, o plano de resgate, o plano de Deus trazer de volta ao lugar de nós nunca deveríamos ter saído, que é em sua presença, debaixo da sua bênção. E ali nós vemos que os governantes estão reunidos ao redor desse povo que foi chamado para ser um reino de sacerdotes, o receptáculo da glória de Deus a brilhar e trazer glória para o seu nome. O texto ainda diz, estão diante do povo do Deus de Abraão, pois os governantes da terra pertencem a Deus. Ele é soberanamente exaltado. Repare aqui, meus irmãos, que esse elo com a aliança de Abraão, com a garantia de que Deus redimirá o seu povo e Deus oferta a salvação, nós sabemos que o elo que torna tudo isso possível é Jesus Cristo. E Jesus Cristo é o Rei do universo e é o Rei de toda a terra. E esse Rei voltará. Então nós começamos a fazer aqui uma ligação com o Novo Testamento, com a expectativa que deve nortear também a adoração e a condução da vida cristã da igreja do Senhor Jesus. Eu quero fazer uma pergunta para você, ou algumas perguntas para a nossa reflexão. Nós olhamos para um salmo desse tão festivo, um salmo que celebra quem é o Senhor, o Rei de toda a terra. Quem é que ocupa o trono do seu coração? Quem que governa as suas ações, as suas decisões, né? Quem que governa a sua conduta? No nosso coração, é dito que ele é como se fosse um trono, que ou estará o nosso eu governando, ou estará o Senhor Todo-Poderoso. Então, nós estamos diante aqui de uma situação que, por vezes, pode ser um perigo para a nossa espiritualidade, um perigo para a nossa vida cristã, porque ou nós estaremos no controle da nossa vida, o que redundará em terríveis resultados, ou nós seremos profundamente enriquecidos e abençoados pelo governo de Deus, que começa a partir do nosso coração. Eu lanço a você uma outra pergunta: quem é que acalma as suas preocupações e os seus temores? São as ações que você quer tomar à frente da sua vida e controlá-las? Ou é o descanso que nós só vamos encontrar ao descansarmos do governo soberano do nosso Deus? Quem é que produz alegria perene e regozijo constante na sua mente? Irmãos, uma vida cristã ela deve ser uma constante celebração ao autor da nossa fé. Nós necessitamos, para a nossa própria sobrevivência e qualidade de vida, conhecer e viver essa dinâmica, de lembrar constantemente que de quem de fato precisa governar os nossos pensamentos, as nossas emoções, os nossos valores, deve ser esse Rei de toda a terra. Então, hoje eu te convidei a você participar comigo de uma recepção digna de não simplesmente de um chefe de Estado qualquer, mas do rei que governa toda a terra. É isso que a família de Coré nos convidou a observar a partir do versículo, a partir do Salmo 47. Nós vimos que, então, o Senhor ele é o rei de toda a terra, e é por isso que ele deve, em primeiro lugar, ser reconhecido e adorado por seu povo e nações, e, em segundo lugar, ele deve ser entronizado com todo louvor e glória. Isso nos traz à mente, isso nos refresca a memória de que o nosso Deus, ele é o Senhor da história. É ele quem governa o mundo. E ainda que o mundo, por vezes, ele pareça estar sem direção, isso não é a verdade. Essa é a nossa percepção. Mas nem sempre a nossa percepção ela é a correta percepção. É apenas a impressão humana que podemos passar devido à nossa finitude ou devido, às vezes, a distorções que o nosso próprio coração enganoso pode nos levar a ter.
mas na verdade quem governa soberano é o nosso Deus. E o Senhor Jesus Cristo, ele é o Senhor, ele é o Rei da justiça, e ele voltará e estabelecerá a paz e a justiça que nós ansiamos, inclusive para os nossos dias. Mas ao olhar para esse salmo, o Salmo 47, eu quero levar também algumas reflexões para nós como igreja, né? Como é que a igreja ela deve celebrar, por exemplo, os seus cultos a Deus nos dias de hoje? A gente percebe que o culto hoje é algo que precisa ser ensinado na igreja, porque em alguns lugares ele perdeu o seu propósito, em outros lugares ele está distorcido e descaracterizado daquilo que de fato significa um culto a Deus. E ainda que a nossa vida como um todo, que abrange todas as áreas do nosso ser, deva ser um culto ao Senhor, eu chamo a sua atenção àquele momento especial na semana que nós nos reunimos como corpo de Cristo para cultuar esse Deus. Então, como que a igreja deve celebrar os seus cultos a Deus hoje a partir daquilo que aprendemos no Salmo 47? Em primeiro lugar, eu chamo a sua atenção de que a igreja ela deve olhar para frente para viver hoje esperançosamente. A igreja do Novo Testamento, a primeira igreja de Jerusalém, as igrejas às quais Paulo escreveu, especialmente a igreja de Tessalônica, ela era uma igreja que o combustível que mantinha a chama acesa das suas ações e atitudes era olhar para o retorno do rei, era olhar para o porvir, era lembrar da esperança escatológica que nós temos no retorno desse Deus que virá para concluir o seu plano, a grande história de Deus, através da vida e do ministério e do reinado do Senhor Jesus Cristo. Então, a igreja de hoje ela não pode permanecer simples e meramente olhando para o presente. Ela vive o presente, mas sempre com os olhos no futuro, sempre com a sua fronte erguida para que ela não se perca nos detalhes dos dias de hoje. Porque senão nós vamos ficar simplesmente olhando para a realidade imediata e, por vezes, a realidade imediata que nos assola pode ser negativa, pode aparentar um certo descontrole, pode, às vezes, nos levar, inclusive, a duvidar do governo de Deus, mas não. Quando nós olhamos para o final da história, nós sabemos por que hoje está como está e como nós devemos persistir. A segunda maneira que a igreja deve celebrar os seus cultos é reconhecendo que Deus, ele não é qualquer líder. Ele é o rei de toda a terra. Se nós conferimos uma honraria para uma autoridade, para um chefe de Estado, quanto mais desse Deus que está acima de tudo e de todos. Isso deve alterar a maneira como nós pisamos nossos pés na entrada do templo para adorar ao Senhor. Ali do salão de cultos, qualquer que seja da sua igreja, da minha igreja, ao adentrarmos aquele momento comunitário para adorar ao Senhor, nós devemos estar conscientes que nós estamos indo para um momento solene na presença desse Deus que deve ser reconhecido como o Rei. Outra maneira de nós celebrarmos os cultos hoje é sabendo que esse Deus que é o Rei da história, nós podemos nos alegrar e nós devemos adorá-lo e descansar debaixo dessa verdade absoluta, de que Deus governa. Em último lugar, a igreja deve celebrar os seus cultos anunciando o reino de Deus às nações. Isso é imperativo para que a festa por vir seja recepcionada pelo maior número de adoradores. Haja vista que Deus nos criou para crescer e multiplicar, sempre foi plano de Deus que novas imagens, novos adoradores viessem ao mundo para o adorá-lo. E hoje nós estamos numa missão de resgate, porque as imagens de Deus, né? Ou seja, a humanidade criada à sua imagem e semelhança, esses que ainda estão no estado de queda, caídos, perdidos, precisam ser resgatados e colocados na sua posição de súditos adoradores desse rei que merece todo louvor e toda honra. Então, o Salmo 47, ele nos convida a adorar o Deus que é o rei de toda a terra. Esse rei de toda a terra deve ser celebrado por seu povo e nações com todo louvor, honra e glória. Esse é um salmo de alegria, um salmo festivo que fala quem ele é e por que ele merece ser reverenciado e adorado e reconhecido como rei. Isso deve mexer com o nosso coração, isso deve alterar a nossa postura de adoração no culto
público. Isso deve ser levado, inclusive, para nosso dia a dia, porque a nossa vida deve ser um culto ao Senhor. Nós não devemos fazer a separação entre o nosso tempo no dia do Senhor, no domingo, e de segunda a sábado. Tudo é uma coisa só. Muito embora aquele momento comunitário tenha as suas peculiaridades, as suas características próprias, todo dia é dia de adorar o Senhor. Todo dia é dia de reconhecer que Ele é o Rei de toda a terra e que isso pode nos aquietar o coração, sabendo que Ele continua no controle. Qualquer que seja o próximo presidente da nossa nação, qualquer que seja as uniões das nações de cunho militar, nada disso pode nos afetar a nossa adoração e a nossa confiança nesse Deus que é o Rei de toda a terra, porque Ele deve ser celebrado, deve ser adorado, deve ser reconhecido e submetido à sua liderança por nós, povo de Deus. Vamos orar? Vamos adorar agora em oração esse Deus que é o Rei de toda a terra. Senhor querido, nós queremos te agradecer porque nesse momento, diante desse salmo de festividade, de celebração, de recepção a esse Rei, que é o Rei de toda a terra, nós queremos agradecer pelo privilégio de fazermos parte desse reino. E nós queremos pedir capacitação, encorajamento, estímulo e motivação para anunciarmos as verdades daquele que nos tirou das trevas e nos trouxe para a sua maravilhosa luz, a fim de sermos um povo escolhido que leva as nações aos pés do Senhor, o Rei de toda a terra, o Rei do universo, o Rei dos reis. Senhor, renova em nós esse desejo ardente por te adorar de forma comunitária, nos leva aos nossos cultos dominicais a estarmos oferecendo aquilo que temos de melhor, ainda que com as nossas imperfeições e falhas, mas pela graça de Jesus que nos redimiu do pecado, possamos oferecer ao Senhor um louvor que agrada ao teu nome, um louvor que vem fruto de lábios que confessam, que reconhecem quem tu és. E nos ajuda também a olhar para frente, ó Deus, esperando com ansiedade e com alegria quando o Senhor voltar. E que nós possamos ser encontrados fiéis, preparados para adorar esse Deus que é o Rei de toda a terra. A ti o nosso louvor, a ti a nossa gratidão. Em nome de Jesus. Amém. Meu amado irmão, minha querida irmã, que Deus te abençoe e que você tenha a sua fé no Senhor renovada, a sua alegria de cultuar a Deus renovada no dia a dia e no culto comunitário ao Rei de toda a terra. Deus abençoe. Nós voltaremos agora com o pastor Nelson Galvão. Muito bem, pastor Ricardo. Maravilha. Isso é graça de Deus aí pra gente, né? Exposição fiel das Escrituras. Eu estava pensando, né, pastor Ricardo, a gente vive um regime aí presidencialista, né? E, claro, tem todas as vantagens do regime presidencialista e tal, mas traz uma dificuldade teológica aí para muita gente, né? Que é transportar esse conceito para a pessoa de Deus, né? E aí o presidente a gente coloca ele lá e a gente tira na hora que a gente quiser. O presidente não tem toda a autoridade, né? O poder ele é dividido nos 3 poderes, né? Executivo, judiciário e legislativo, né? E a gente termina transportando isso para Deus, né? Então, Deus, a gente escolhe Deus e a gente escolhe o que seguir de Deus, né? A gente não encara como o rei, né? Sobre tudo, soberano e que tem autoridade sobre tudo, né? Exatamente, porque essa ideia de rei é muito diferente dessa ideia de presidente ao qual nós estamos vendo aqui no nosso país, né? Tem o seu valor, tem a sua necessidade, mas rei é muito mais do que um presidente, né? Ele é o soberano e nós não temos a opção de escolher o que vamos seguir, o que não vamos seguir. Né? E a adoração ela está intrinsecamente ligada ao reconhecimento
desse caráter que você mencionou, pastor Nelson. Então, uma grande reflexão para nós, nos nossos dias, é se perguntar que tipo de postura eu estou manifestando ao ler a palavra, ao ouvir a sua palavra diante dele, né? Alguém já disse que a nossa adoração, ela é medida pelo tempo de reação que a gente tem em obediência à sua palavra. Então, isso é muito importante analisarmos. É isso aí, perfeito. Maravilha! Pastor Ricardo, mais uma vez, muito obrigado aí por trazer com tanta excelência a palavra de Deus para a gente. Prazer é todo meu, pastor Nelson, sempre estar aqui com você, ao seu lado aí, e nesse canal que a gente tem segurança de que tem exposto a palavra e tem sido bênção para as igrejas aí. Amém. Abração para você, para a família, para a igreja aí. Amém. E, irmãos, ficamos por aqui, Deus abençoe, tenho certeza que está sendo aí edificante para você, sendo assim, deixa aí o seu like, deixa seu comentário, se não se inscreveu, se inscreva aí no nosso canal, e vamos juntos, vamos continuar de frente com o texto.